Olá, bom dia! Hoje é quarta-feira, 24 de agosto de 2016. Eu sou Paula Paparelli e esse é o Bom Dia Baixada ao vivo pela Santa Cecília TV. Recebemos em nossos estúdios o jornalista e consultor de finanças Rodolfo Amaral e o militante do PSDB de São Vicente, Jorge Berrembá Júnior. Vamos às notícias do dia. O Rio de Janeiro recebeu mais de 1 milhão de turistas durante as Olimpíadas. Do total, 410 eram estrangeiros. O dado foi divulgado nesta terça-feira pelo prefeito fluminense Eduardo Paes. Na lista de visitantes, os Estados Unidos saiu na frente, seguido por Argentina e Alemanha. Cada estrangeiro gastou em média R$ 420 por dia na cidade. A despesa diária dos turistas brasileiros alcançou a média de R$ 310. Primeiramente, eu queria agradecer a participação aqui, ter aceitado o nosso convite. Rodolfo Amaral, obrigado pela presença. A satisfação é minha, Paula, Jorge, pela participação nesse programa. É sempre um prazer poder discutir os assuntos locais, regionais e inclusive os assuntos nacionais. Prazer é todo meu. Hoje em dia queria faz tempo trazer você aqui. Jorge, obrigado pela presença sempre aqui no programa, sempre trazendo informação, novidade e a sua opinião. Obrigado mais uma vez pelo convite. Bom dia ao Rodolfo também. É um grande prazer estar aqui com vocês. Prazer é todo nosso. A gente abre sempre falando de economia, sobre política. O que vocês acham a respeito desses dados aí? Positivo? R$ 400, R$ 420 por dia os estrangeiros, 310 os brasileiros. Para quem estava pessimista com a Olimpíada, né, eu acho que nós saímos no lucro. A imagem não só da abertura, como do encerramento, o próprio acompanhamento do período das competições, eu acho que foi extremamente favorável. Fica, na verdade, sempre aquela discussão se valeu a pena todo o esforço no sentido do investimento, no momento, inclusive que a própria cidade do Rio de Janeiro vem passando aí em algumas áreas vitais, como a da saúde, mas eu sou sempre otimista nesse sentido. Eu acho que acabou valendo a pena, porque não é só esse valor que fica no momento. Eu acho que criou-se uma perspectiva de um retorno desses turistas, a visibilidade que se deu ao Brasil e ao Rio de Janeiro no mundo inteiro. Eu acho que esses resultados nós vamos continuar colhendo nos próximos anos. Jorge. Eu acho que foi uma grande festa. O brasileiro mais uma vez provou que é bom de festa, né? Acho que a Olimpíada foi um grande sucesso. Eu acho que agora o que tem que se cobrar é o legado disso, né? Não adianta construir lá o velódromo maravilhoso, a quadra de tênis com 10 mil pessoas, se não forem usar para os atletas agora, para o Brasil melhorar o seu desempenho esportivo, que nessa Olimpíada foi bom, mas não atingiu a meta do COB. Eu acho que agora o legado, não só para a cidade, do transporte coletivo, das obras que foram feitas, mas também o legado esportivo. Eu acho que na questão do turismo, o Rio de Janeiro só reforçou a sua vocação turística. Eu acho que quem foi para as Olimpíadas, quem foi para lá, com certeza saiu bem contente da festa, da Olimpíada em si que foi feita no Brasil. Acho que foi positivo. Eu acho que o que preocupa agora são as Paralimpíadas, né? Eu acho que, lógico que as Olimpíadas têm o seu grau de importância, mas eu acho que as Paralimpíadas acabou tendo o mesmo problema que as Olimpíadas, precisou de um reforço financeiro bem grande. Eles venderam só 18% dos ingressos, não me engano, 18 ou 14% dos ingressos que eles venderam, então vai ter que ter um aporte do governo mesmo. Pois é, então, e aí fica essa preocupação, sendo que se a gente for parar para avaliar, o Brasil ele se sai muito bem nas Paralimpíadas, né, Rodolfo? Eu acho até que a gente devia começar a repensar a forma de executar. Talvez, simultaneamente, pudesse gerar um atrativo a mais. Porque, claro que todo esse retorno de público vem, inclusive, da própria pressão da mídia. Sim. Foi muito forte, certo? Durante esses 7 anos anteriores, a mídia em torno das Olimpíadas. Deveria ocorrer o mesmo com as Paralimpíadas, mas aprendendo que a gente acerta. Então, eu acho que os organizadores devem pensar em fazer algo simultâneo para que haja em conjunto as duas Olimpíadas juntas, mesclando inclusive as competições, né? Em dias, um dia sim, alternados, porque aí você garantiria esse público. Verdade. Concorda, Jorge? Concordo, acho que mesclar seria uma boa ideia, acho que a festa até ficaria melhor. O Brasil
talvez, se não me engano, é sempre o primeiro colocado em número de medalhas na Paralimpíadas, né? Paralimpíadas também acho que não tem muito tempo, deve ter umas 3, 4 Olimpíadas que foram feitas, mas acho que é mesclar junto com a Olimpíada principal, acho que é uma boa ideia. Acho que você faria um atrativo bacana para o público, até para os atletas paralímpicos, que estariam sempre no ginásios ou estádios com bastante gente. Acho bem legal. Ainda falando de economia, mesmo sendo esportiva, mas ainda falando de economia, os gastos de brasileiros no exterior totalizaram 1,36 bilhão de dólares em julho, o menor valor para o mês desde 2009. A informação veio do Banco Central nesta terça-feira. Em comparação com o mesmo período do ano passado, a queda foi de quase 19%. No acumulado dos 7 primeiros meses de 2016, os gastos ficaram abaixo de 8 bilhões. Também a menor marca desde 2009. Rodolfo, é só reflexo do que está acontecendo no país? Qual a sua opinião sobre isso? Não há dúvida. A surpresa é que as estatísticas fossem diferentes. Nós estamos vivendo um momento crítico no país. O aumento, a disparada do dólar motivou esse tipo de coisa. As pessoas acabam fazendo opção pelo turismo interno. Tá? Então, acho que é natural, não surpreende esses números. O importante é a gente criar condições efetivas para que haja uma mudança desse cenário. E aí me parece que nós estamos próximos a isso, não pela pura substituição do presidente por outro, mas pelo menos pela definição, certo? É ou não é, certo? Essa questão de interinidade de presidente da República cria um cenário de instabilidade, insegurança jurídica que nunca é bom para a economia, certo? A economia é sensível a essas questões. Então, eu creio que a partir, provavelmente, do final deste mês e o início do próximo, nós começamos a ter um novo cenário no país e podemos cobrar, aí sim, de um presidente de fato e não um presidente interino. Jorge. Acho que segunda a gente tem presidente já, né? De fato, né? O impeachment deve começar amanhã, acho que o processo. Acho que o Brasil tem que resolver essa situação, senão não sai do buraco. Acho que por várias tentativas do Michel Temer de fazer uma coisa ou outra, mas ele esbarra nessa questão jurídica dele ser realmente o presidente de fato, né? Ontem até estava vendo eu me perguntei bastante, falei, vou citar isso no programa, ontem estava vendo o Jornal da TV Cultura. O Brasil tem 350 bilhões de dólares em reservas no exterior, né? A Alemanha tem 200 bilhões. Nós devemos 150 bilhões de reais aqui no Brasil. Por que a gente não traz uma parte desse dinheiro de volta para pagar a conta pública aqui? Já que a Alemanha só tem 200 bilhões de dólares de reservas e o Brasil tem 350 bilhões de dólares. Por que a gente não pode trazer uma parte desse dinheiro para estancar a ferida aqui do governo federal? Isso eu vi ontem no Jornal da TV Cultura e isso me deixou intrigado. Por que não fazem esse resgate? Eu diria o seguinte, primeiro que a gente precisa, esses números são impactantes quando a gente fala da questão, a casa de bilhões, se nós formos transformar em 350 bilhões de dólares, 1 trilhão de reais. Em reais vai dar 1 trilhão de reais, que do ponto de vista numérico, ele é muito inexpressivo diante de uma dívida pública de 4 trilhões. Tá? O que a gente precisa começar a entender é que esse país não vai andar com a velocidade que a gente espera enquanto a gente estiver sistematicamente pagando juros da dívida pública à razão de 200 bilhões de 500 bilhões de reais ano. Eu cheguei recentemente a fazer um estudo dos últimos 14 anos para que o telespectador tenha uma dimensão da importância aí, dessa conta juros na economia brasileira. O governo federal pagou de juros da dívida pública nos últimos 14 anos, tá? 99%, 99,2% para ser mais preciso, do que arrecadou de imposto de renda no mesmo período. É como se a arrecadação do imposto de renda, tá, de todos os 28 milhões de brasileiros servisse só para pagar juros da dívida pública. Aí as pessoas perguntam, por que não tem dinheiro para a saúde, para a educação, para a infraestrutura, para as obras? Não tem por causa disso. Então, enquanto nós estivermos refém dessa situação, certo, nós vamos ficar enxugando gelo. E essa é a grande discussão nacional. Sim. E eu espero que o presidente da República a faça a partir da confirmação dele em definitivo no cargo.
Política, a gente continua no próximo bloco. Você fique com a gente. Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Voltamos já. Voltamos com Bom Dia Baixada. O setor técnico do Tribunal Superior Eleitoral investiga 3 empresas que prestam serviço à chapa Dilma Temer nas eleições de 2014. Os documentos, que somam 220 páginas, foram entregues à ministra Maria Tereza Moura, corregedora do TSE. Cada empresa é suspeita de receber valores que ultrapassam a marca de 20 bilhões de reais, mas nenhuma delas apresentou documentos suficientes para comprovar a prestação de qualquer serviço. Rodolfo, você está acostumado a lidar com essa questão de campanha. Como é que você avalia essa situação, essa parte financeira de campanha? Como é que você avalia essa situação deles aí? Que alguém errou feio, né? Eu me recordo quando começou essa polêmica, quando foram para cima do João Santana, né? Que ele teria recebido dinheiro por fora, aqui ou acolá. Eu recorri aos dados oficiais, fui ao próprio site do TSE e imprimi naquela ocasião a planilha de custo das 2 campanhas, do Aécio e da Dilma. O primeiro susto meu foi identificar que a campanha da Dilma tinha custado 328 bilhões, se não me falha a memória. Bilhões ou milhões? Milhões, aliás. E a do Aécio só 52. Aí eu fui exatamente no item TV, né? Onde estaria o João Santana, e o custo tinha sido de TV 70 milhões. A gente que costuma fazer campanha política sabe que era um custo extremamente elevado. Então eu já achei elevado aqueles 70 oficiais na campanha da Dilma. Mas vamos ser justos também. Fiquei perplexo que fui olhar o mesmo item na planilha do Aécio Neves e o custo era 0. Falei, também não existe o custo 0, certo? Porque mesmo que ele tivesse uma produtora de um amigo e lhe doasse, teria que estar constando o valor como doação. Agora, o que me surpreendeu disso tudo, além dos valores, foi o fato de aquilo estar consignado no TSE, lá, disponibilizado, e as contas terem sido aprovadas. Eu não sei como se aprovam contas dessa situação. Então, a gente não sabe o que corre, na verdade, nos bastidores. É um absurdo? É inconcebível que um candidato, seja qual for, gaste numa campanha política 328 milhões de reais. É hoje o equivalente à arrecadação do município de Bertioga, de um ano. Certo? Então, como é que nós vamos justificar isso? Quer dizer, quem é que está pagando essa conta? Então, todos esses empreiteiros, todos esses cenários que nós estamos assistindo aí, não pode surpreender ninguém. Tá? Desta vez, nós fomos com muita sede ao pote e agora ninguém pode dar absolutamente nada. Eu não sei como é que vão ser as campanhas, eu não estou vendo nada nas ruas, estou ficando assustado. Mas eu acho que assustado realmente quem está são os candidatos, né? Porque essa lei aí mudou bastante coisa. Acho que a arrecadação está muito difícil, a fiscalização, o medo que o Rodolfo falou, o empresário não pode mais doar, vai para a pessoa física. Quem que vai querer aparecer numa prestação de conta de candidato a prefeito, a vereador? Ninguém. Né? Todo mundo com medo de político, de dar dinheiro, enfim. As campanhas muito enxutas, proibir uma série de propagandas. Você vê, nós estamos há 37 dias das eleições, se não me engano, você não vê nada na rua. Nada na rua. Acho que sexta-feira começa a propaganda eleitoral na TV, acho que aí talvez a coisa comece a acender, mas o que eu vejo, num geral, na Baixada Santista aqui, as campanhas muito enxutas. Acho que os políticos vão ter que usar de bastante criatividade para passar a sua proposta. Acho que campanha é voltar ao que era antigamente, 40 anos atrás. Sola de sapato e saliva, não tem outro jeito, vai ter que andar e conversar. Acho que tudo mudou agora, bastante, né? Acho que são muitas as investigações, né, Rodolfo? Acho que está todo mundo preocupado com o que pode vir, o pessoal não quer se comprometer com nada. E está todo mundo no silêncio, esperando quem vai ser o primeiro. É um receio geral. E há também muita hipocrisia por trás disso tudo, porque a gente que está no meio sabe como as coisas acontecem e quando quer. Normalmente o brasileiro tem aquela tendência só a ser promulgada uma lei, começa-se um grupo de profissionais técnicos nos bastidores saber encontrar meios de burlar essa lei. Agora, do jeito que ficou também a campanha, eu acho triste do seguinte aspecto, porque ela é altamente elitista. Quer dizer, não basta você só o candidato ter dinheiro.
mas ele precisa ter amigos que tenham dinheiro, que tenham declarado no seu rendimento para poder doar algo para a campanha. E aí os mais humildes acabam não tendo acesso. Acho que a sistemática nova, é o que você falou, ela acaba muito com o cara que não tem mandato. Ele fica com muita dificuldade de entrar no circuito. E tem uma particularidade que eu gostaria de citar, que é o seguinte, por um outro estudo que eu fiz recente, eu identifiquei o seguinte: 66% dos municípios brasileiros, tá, tem até uma população até 20 mil habitantes, 65 ou 66%. Se você aumentar para um universo de 50 mil habitantes, tá, o percentual dos municípios brasileiros nesse cenário é de 88%. Então, nessas cidades ainda dá para fazer a campanha da sola de sapato. Agora, nas metrópoles, fica impossível você fazer campanha com sola de sapato. Então, se nós tivéssemos aí o voto distrital, alguma coisa nesse cenário, talvez fosse mais coerente. Mas vamos ver, é uma experiência, eu creio que dura só até outubro. Eu também acho. Depois, a legislação muda. Com essas mudanças todas aí, Rodolfo, você acha, eu faço a mesma pergunta para o Jorge também, você acha que vai ter que haver uma fiscalização, porque foram muitas as mudanças. A fiscalização vai ter que ficar em cima para que hajam punições. Você acha que vai ter que ter uma fiscalização redobrada? Eles estão preparados para isso? Qual que é a sua visão em relação a essa mudança toda? Eu acho que não há estrutura para isso. Eu acho que, na verdade... São muitas as regras. Vai ficar, mais uma vez, para inglês ver. Vai ficar aquele tipo de denúncia, de acionar os tribunais, de tentar mandar daqui, mandar dali, e a coisa não vai prosperar. Ficou realmente... Nós temos a capacidade de complicar a legislação, é incrível. Ninguém no mundo, acho que tem tanta capacidade quanto a gente para isso. Agora, serve pelo menos como experiência. Agora, o pior é que estão fazendo exatamente os prefeitos, quer dizer, que é aquele governante mais próximo, de quem a gente mais precisa, a quem a gente pode recorrer, esses estão sendo vítimas de mais uma experiência e de uma imprudência dos nossos legisladores. Quer dizer, ignorar o efeito Dilma, o efeito impeachment, fez com que o Congresso Nacional, tanto a Câmara quanto o Senado, esquecesse da legislação eleitoral, dissesse essa coisa de prefeito não interessa. E ficou assim, infelizmente. Acaba que quem vai fiscalizar é o partido... Quem vai fiscalizar é o próprio povo e a oposição. Vamos fazer denúncia. Apesar que eu acho que denúncia, político tem um certo corporativismo entre eles, né? Assim, eu duvido que alguém vai fazer denúncia direta um para o outro. Vai tentar, porque acho que em 2008, a eleição, você podia fazer a denúncia, mas de forma anônima no TSE. Hoje não, você tem que enviar seus documentos. Então, acho que isso também inibe... a oposição, o político, enfim, de fazer denúncia. Não tem estrutura, como ele falou, não tem estrutura para aguentar uma campanha no Brasil inteiro com tantas mudanças. É muita mudança. Você não pode placa, você não pode cavalete, você não pode fazer jantar, você não pode fazer showmício, você não pode fazer praticamente nada. As placas, se não me engano, você pode fazer um cartazinho de meio metro quadrado para pôr na casa. O tamanho também mudou, sim, até da adesivagem do carro. O cavalete não pode, mas a bandeira tem que ter alguém segurando, sim, também não pode estar solta. O carro só pode ter o adesivo perfurado atrás, você não pode mais envelopar. Teve uma coisa que foi interessante, pelo menos esse aspecto foi interessante, porque você não podia fazer campanha antecipada. Sim. Então você não podia se chamar de candidato, mas de pré-candidato podia. Pode. Então que teve gente que ficou um ano sendo pré-candidato para tentar se divulgar. Eles mudaram a data também da filiação, né? O Facebook era uma festa, pré-candidato. Mas acho que é uma mudança, essa questão da pré-campanha, é uma mudança até que eu acho que razoável, cara. Porque a campanha ficou muito curta, 45 dias, né? E é estranho, você vê, aquilo que nós falamos agora, 38 dias, você não vê nada na rua, é uma campanha esquisita, gelada, fria, o próprio sentimento do povo com relação ao político também está difícil. O pessoal está mais frio, né? Mais cético também. O Rodolfo pode falar até melhor do que eu, que deve ter dados sobre isso. Se você pegar São Vicente, dando exemplo, nós tivemos 23 ou 27% de branco, nulo e abstenção na eleição passada. Eu me arrisco a dizer que nós vamos chegar perto dos 35, 36 dessa vez. Isso é uma tendência no Brasil inteiro. O voto branco, nulo e abstenção vai subir muito. Quando as chapas de vereadores discutem muito com o coeficiente e falam, em São Vicente foi 11.700 na última eleição, a gente fala muito que não vai aumentar o coeficiente, vai baixar. O número de eleitores aumentou, a tendência era que o coeficiente aumentasse para vereador, mas com essa questão do voto branco, nulo e abstenção, eu acho que vai lá para baixo.
dando chance para vários partidos fazerem vereador. Eu acredito que se fosse eleições para presidente nesse período agora, esse número seria ainda maior. Imagina, concorda, Rodolfo, com a questão? Mas acho que na questão de prefeito vai ser alto pelo pessoal muito desapegado à política, descrente. Para presidente acho que tem uma atenção um pouco maior da população, uma coisa mais global. Eu diria que o fator Lava Jato, na verdade, aí deu um banho de água fria na sociedade. Ao mesmo tempo que satisfez pelos resultados de um lado, deixou a população absolutamente cética com relação à classe política. Quer dizer, se tem um segmento da sociedade hoje com descrédito absoluto, infelizmente, é a classe política, que seria, certo, a classe que a gente deveria, na verdade, louvar, sim, certo? Porque deles que as pessoas têm que participar, aquelas que gostam da vida pública, têm que participar disso. Agora, eu acho que nós temos que mudar alguns métodos, principalmente para as eleições majoritárias. Eu acho que os candidatos em eleições majoritárias de prefeito, governador, presidente da República, tinham que, pelo menos 6 meses antes, apresentar um projeto de governo, mas algo registrado, com elementos mínimos, para que começasse bem antes essa discussão, para que as pessoas tivessem acesso a isso, para que as pessoas se sentissem partícipes do processo, certo? Hoje nós ainda estamos naquela fase de votar no amigo, certo? Tá? E o pior é que existem tantos candidatos, eu não sei vocês, mas eu tenho tantos amigos candidatos a vereadores, tá? E mesmo a prefeitos aqui na cidade, que você fala, bom, vou votar em quê? Qual é o critério que eu vou usar? Guarujá mesmo, eu acho que é a cidade que mais tem candidatos, são 9? São 100, acho que tem 8, né? 8 a prefeito, mas acho que o número de candidatos a vereador lá é o maior, 428 candidatos a vereador. Na última eleição não chegou a 300, quase 300. São Vicente são 8 candidatos a prefeitos, mas Guarujá são 9? São 9. 9, São 59 muita em toda gente. A região. Aumentou bastante. Fica difícil Aumentou até de bastante. você decorar os nomes. Fica difícil para a gente, jornalista, trabalhar dessa forma, né? Bom, que haja fiscalização, então. O Bom Dia Baixada vai para um rápido intervalo. Você continue com a gente, que o assunto aqui tá bom e ainda rende muito mais. Fique com a gente. Voltamos com o Bom Dia Baixada. Como estávamos falando das eleições aqui, começamos a falar um pouquinho de São Vicente, falar um pouquinho do Guarujá. Eu diria para o Rodolfo Amaral fazer uma avaliação aí geral dos municípios aqui da Baixada Santista, Rodolfo. Bom, primeiro eu acho que a gente tem considerado 2 cenários. Um é nas cidades em que o prefeito pode ser reeleito ou não pode, certo? Nesses cenários aí, por exemplo, o caso de Guarujá, eu acho que tem 3 candidatos competitivos que vão disputar. São Vicente também tem pelo menos 3 candidatos competitivos que vão disputar. Cubatão também vão estar nesses cenários. Nos demais, eu acho que os prefeitos que já estão aí, que podem ser reeleitos, têm uma grande chance disso acontecer, em função até das mudanças das regras que privilegiam aqueles que estão mais conhecidos e dificultam o trabalho dos demais. Mas a gente sempre pode ter uma surpresa, né? O São Vicente, na eleição passada, alguém jamais acreditaria que o resultado seria aquele e foi. Agora, eu insisto também em dizer que o Jorge está coberto de razão. O meu maior medo nessas eleições será exatamente do voto nulo e da abstenção, principalmente, porque as pessoas estão desacreditadas com o cara prefere pagar R$ 2,70 de multa e para aqueles que estão e podem ser reeleitos, o grande impasse é o seguinte, é a crise econômica, certo? Porque nós vimos aí, nós temos na nossa região obras paradas em várias localidades, não tanto por culpa dos atuais prefeitos, mas por o governo do Estado, que deixou de liberar aquela famosa verba Haddad ligada ao turismo. Quer dizer, o governo hoje, só nos últimos 6 anos, ficou devendo para as instâncias paulistas. Eu falo isso porque eu fiz o estudo para as instâncias paulistas. Só nos últimos 6 anos são quase 700 milhões de reais e 150 milhões de reais no litoral paulista. Então, você veja o que seria possível ter sido feito de obras nessas cidades se esse dinheiro tivesse saído. Aqui em Santos nós temos lá aquela obra do Rebouças, que se arrasta há 2 anos e pouco, que o prefeito nem pode ficar criticando o governador, porque é do meu partido. Então, essa situação deixou os prefeitos sair justo. Mas eu acho que nós vamos ter uma eleição aí em algumas cidades bem equilibrada. Jorge. Acho que Santos e Praia Grande, acho que vai ser uma eleição mais tranquila, de um turno só. Praia Grande tem 2 turnos dessa vez, né? Acho que vai ter um turno. São Vicente, acho que vai ser
talvez seja a eleição mais disputada da Baixada aí com 4, 5 candidatos. Nós temos 5 vereadores candidatos, né? 5 vereadores, então acho que vai ser, aí talvez seja a eleição mais disputada da Baixada, com certeza com 2 turnos. O restante, assim, Bertioga, acho que é tranquilo, Peruíbe, que acho que tem uma, Itaém, acho que tem uma, Mongaguá, acho que tem uma disputa um pouco mais, mas o resto dos municípios, acho que, principalmente Santos e Praia Grande, um turno só. Eu acho que a grande dificuldade de quem está no poder hoje é se reeleger por conta da questão financeira do país, que é horrível, né? E as prefeituras foram pegas em cheio também, você vê. São sempre com salário atrasado de funcionário. Santos também não está lá essas coisas bem nas pernas. Cubatão também Cubatão com muita dificuldade, né? A crise acho que pegou o Cubatão em cheio. É uma eleição muito difícil mesmo. Esse meu medo de ter uma abstenção enorme no Brasil inteiro, porque o cara prefere pagar R$ 2,70 ou R$ 4,00 de multa eleitoral do que sair de casa no domingo para ir votar num pessoal que ele está totalmente descrente, né? Então, eu acho que o grande trabalho hoje dos prefeitos e vereadores, candidatos a prefeitos e vereadores, é resgatar um pouco da credibilidade da classe política, o que não é fácil. Acho que isso é o maior desafio. O maior desafio deles. Acredito que os eleitores eles precisam agora ter um foco maior. O que você diria, Rodolfo, com a experiência que você tem? Que a gente tem falado muito aqui todos os dias, que agora é a hora do eleitor realmente estudar o seu candidato, buscar informações para saber em quem votar, porque o descrédito é grande. O que você, e eu quero saber também o que o Jorge vai... É que o Jorge está aqui sempre, a gente costuma sempre falar, mas vamos falar também. Eu queria saber o que você fala, o que você diria, Rodolfo, para o nosso telespectador, a respeito como ele deveria agir diante de uma situação tão complexa que a gente chegou. Eu acho que o eleitor tem que ter discernimento que alguém terá que nos governar. Então, já que alguém tem que nos governar, que seja o melhor, o mais preparado, e não o mais bonito, o mais rico, certo? A gente precisa entender qual é a proposta desse candidato, o espaço para ele falar sobre essa proposta. Ele é exíguo, então vai ser muito difícil ele lhe convencer por causa disso. Veja a vida desse candidato, quer dizer, o que ele faz, o que ele fez, quer dizer, há quanto tempo ele atua na política, se cumpre com os seus compromissos. A gente tem que ter elementos para votar em alguém. Não dá para deixar de votar em branco, porque você estará votando em alguém. Certo? Quando você se omite do processo, você permite que os maus governem. Então, certo, ruim com eles, pior sem eles. Então, eu acho que nós temos que ter essa sensibilidade. Do ponto de vista dos candidatos, os instrumentos são exíguos também. Muita gente já está usando o Facebook, mas use com inteligência, porque senão vai congestionar e as pessoas, o efeito pode ser contrário. Certo? Porque quando a gente começa a ver, só aparece carinha de candidato e simplesmente a carinha com um sorriso, certo? Não resolve nada, tem que ter alguma mensagem, tem que ser criativo. A gente precisa entender que o nosso caminho é o caminho da política. Tá? Gostemos ou não, não existe outro caminho para a gente buscar algo que seja de interesse comum e coletivo. Jorge. Eu sempre falo assim, eu tive a oportunidade de nascer numa família extremamente política, né? Meu pai foi prefeito, meu avô foi vereador, enfim, uma família extremamente política. E a gente conversa de política desde pequeno dentro de casa. Então, eu acho que isso eu tenho uma filha de 11 anos, ela lê a tribuna e debate comigo como é política e tal. Isso é uma coisa que acho que todo mundo tinha que fazer. A política tá dentro da sua casa, né? Você decide quanto você vai pagar de gás, você decide quanto você vai pagar de água, quanto você vai pagar de luz, como é que vai... Tudo é política, né? Então, o povo brasileiro é um pouco assim, desatento às questões políticas, só lembra de política em ano de eleição. Acho que isso tem que mudar. O voto de cabresto, aquela coisa de imposição, de falar, vota nele porque ele é filho de fulano, cunhado de Beltrano, e ele vai resolver. Não é assim. Eu concordo com o Rodolfo, tem que analisar o currículo, as propostas, o que esse cara fez na vida dele, se ele já participou de algum cargo público, o que ele fez nesse cargo público, quais são as propostas dele para o mandato que ele quer exercer. E você se abster ou anular seu voto, é o que ele falou, alguém tem que ganhar a eleição, alguém vai ganhar. E se você não for votar, ou votar em branco, ou votar nulo, alguém vai ganhar a eleição. E provavelmente aquele que você menos gosta. Provavelmente aquele que você menos gosta. Então, assim,
O povo tem que votar, tem que tomar partido, mas que tome partido consciente, não porque a fulano pediu ou porque a bendita da boca de urna pagou alguém, que isso é crime. Então, assim, as pessoas têm que ter consciência. Ou o brasileiro ajuda a resgatar a classe política, ou a coisa vai ficar pior do que está. O brasileiro precisa tomar conta mais da classe política, precisa cobrar mais. Te garanto que se você pegar a maioria dos telespectadores, eles não lembram nem quem votaram na eleição para deputado na eleição passada. Né? Não adianta fugir, tem que participar mais. Tem que participar. Né? E uma medida provisória que estende o prazo do programa Mais Médicos foi aprovada pela Câmara dos Deputados. Vamos falar agora um pouquinho de saúde. Criado em 2013 para aumentar o número de médicos no interior do país, o projeto prevê que o prazo de atuação dos profissionais estrangeiros seja renovado somente após os diplomas serem revalidados, melhor dizendo. Pela medida provisória que havia sido editada em abril por Dilma Rousseff, os médicos podem continuar por mais 3 anos no país, mesmo sem ter o certificado revalidado. O texto foi enviado para o Senado e deve ser aprovado até a próxima segunda-feira para não perder aí a validade, senão perde a validade. Como é que é a sua avaliação sobre os mais médicos? Foi algo positivo? Tem sido algo positivo? Já passou já deu o que tinha que dar? Bom, tem vários aspectos a serem analisados nisso, mas, no modo geral, eu sou favorável, sim, porque é melhor um médico cubano aí sem certificado do que, às vezes, ir lá perguntar para minha avó qual é o chá que eu vou tomar para uma dor. Então, eu sei que a classe médica, por questão corporativa, reagiu a isso. O nosso país é muito desigual, certo? E alguns locais desse país, os médicos não chegavam mesmo, e é preciso que eles cheguem lá. Aliás, eu acho que a gente até nisso tem que mudar a legislação. Eu acho que o profissional, seja médico, engenheiro, arquiteto, advogado, ou quem quer que seja, qualquer profissional que se formou em escola pública, tinha que ter um compromisso pós a formação de contribuir aí por 2, 3 anos com a sociedade gratuitamente, tá? Para que a gente possa levar alguma igualdade aí às regiões mais pobres do país. Então, eu acho que é um programa favorável, mas eu também acho que a gente tem que investir mais na saúde como um todo. Não adianta você ter um médico para diagnosticar, estar com o diagnóstico e depois não poder fazer o tratamento, porque aí é frustração, aí você morre de depressão, sabendo que tem uma doença que ela vai lhe consumir e você não tem recursos para combater. Então, esses cenários, quer dizer, não dá para estudar isoladamente, mas é isso que faz a política, né? É disso que são essas propostas que a gente espera dos candidatos, são essas soluções, certo? Esses caminhos que a gente espera dos candidatos. Por isso que só a discussão, só o aprofundamento da discussão vai nos levar a algum lugar seguro. Eu não sou contra o Mais Médico, eu acho um programa interessante, só também não pode se tornar uma coisa definitiva. Nós temos que investir em saúde, investir nos profissionais brasileiros. Mas também acho que o próprio profissional brasileiro não vai lá no meio do sertão nordestino para trabalhar como médico. Essa é a grande dificuldade. O governo patrocina aí a faculdade de certas pessoas, o ProUni. Então, isso tem uns juros, né? O governo subsidia isso. Por mais que a pessoa pague, o governo subsidia. Então, esse subsídio é do povo. Então, quando o cara acaba a faculdade, ele que preste 1, 2 anos de serviço para a população. Acho que algumas coisas têm que mudar. Eu acho que é um serviço legal, bacana, mas que não pode se tornar uma coisa de referência no Brasil. E vamos falar rapidamente como é que vocês avaliam aí o Hospital dos Estivadores na cidade, já que a gente está falando sobre saúde, vem para contribuir bastante. Eu confesso que no começo, quando o ex-prefeito Papa disse que ia adquirir aquele prédio, eu falei, não faça isso, sabe, porque isso vai ser um tiro no pé. É muito difícil a municipalidade, com recursos do município, sustentar um hospital, mas ele enfrentou a adversidade e depois deixou para o atual prefeito. E recentemente eu fui, inclusive, contratado para fazer um estudo de viabilidade do hospital dos Estivadores para que fosse encaminhado às autoridades competentes, ao ministro da Saúde, ao governador do estado de São Paulo. E só para que as pessoas tenham ideia. Então, eu mudei até de opinião pelo seguinte aspecto.
De 2000 para cá, e por que eu falo 2000? 2000 é o ano da emenda constitucional 29, que exigia que os municípios investissem 15% no mínimo em saúde. De 2000 para cá, as ofertas de leitos SUS em nossa região encolheram em 15 mil, encolheram sua capacidade de 15 mil internações a menos. Nós internávamos 87 mil pacientes ano e passamos a internar apenas 72 mil, tá? Em relação à média do estado de São Paulo. Então, nós não avançamos, nós recuamos. O Hospital dos Estivadores tem exatamente a capacidade de internar 15 mil pacientes. Ou seja, ele é uma estrutura que vai nos levar à situação que nós estávamos em 2000. E, portanto, nós não precisamos de dinheiro novo nenhum, certo? O governo não precisa dar um adicional nenhum, ele precisa nos devolver o que foi tirado para ir para outras regiões. Então, há uma inversão nessa discussão. Nós não queremos nada mais, nós queríamos o que nós tínhamos e nós perdemos porque os hospitais filantrópicos necessariamente tiveram que encolher leitos. O Hospital Santo Amaro, em Guarujá, internava 18 mil, interna 11. A Santa Casa internava 20 mil, interna 13 mil pacientes SUS. Então, nós fomos perdendo, porque eles precisavam sobreviver. Agora, nós temos um hospital municipal de caráter regional. Então, que façamos com isso? Não importa se... E esse negócio de colocar um hospital ou em São Vicente, ou outro local, a gente precisa ver o seguinte, o hospital em si, não é o hospital em si a obra física, os médicos às vezes resistem em ir para essas cidades. Então, que as especialidades sejam nos estivadores, mas que ele seja um hospital regional, efetivamente, e funcione. Agora, dá para sim lutar por esse dinheiro, para a gente receber o que nós já tínhamos. Tá. Eu quero a resposta do Jorge no próximo bloco. Você fique com a gente. Bom Dia Baixada já vai para o último bloco. Voltamos já. Bom Dia Baixada está de volta com o último bloco do programa. Agora eu quero saber a opinião do Jorge a respeito do hospital aqui dos Estivadores. Vou dar minha opinião fazendo uma pergunta para o Rodolfo. Manda. Você estava falando do Hospital dos Estivadores. Acho que o Hospital dos Estivadores é um belo prédio, acho que um negócio bacana para a cidade de Santos. Mas não era melhor ter construído, independente da cidade, não era melhor ter construído um hospital regional nos moldes que o prefeito Billy defendia, por exemplo? Não, eu tenho certeza disso. Eu queria dizer, eu sei que os governantes não gostam que eu fale muito isso. Se você for pegar o que o governo do Estado de São Paulo, já não falo nem o SUS, nem o Ministério da Saúde, o governo do Estado de São Paulo teria que investir em nossa região para ser igual aos demais, não ser melhor do que ninguém, faltam 500 milhões de reais. Nós recebemos por ano 500 milhões de reais a menos do que nós teríamos direito, isso comprovado com dados do balanço do governo do Estado de São Paulo. Eu já falei N vezes, toda vez que eu falo isso, o Davi Uip não gosta, faz cara feia. Eu não estou preocupado com a cara feia do Davi Uip. Aliás, ele vem aqui no início da próxima semana, eu gostaria de imensamente participar de um debate com ele. Esse é um fato. Tá? Agora, para que as pessoas entendam o que significam 500 milhões de reais a menos, é como se nós bancássemos a Santa Casa de Santos, o Hospital Santo Amaro e a Beneficência Portuguesa juntos. Somou o faturamento desses 3 hospitais, então é isso que eles nos devem. Seja, praticamente a Baixada Santista inteira então, atendimento. Não adianta, nós vamos ficar enxugando gelo. Como eu disse, o Hospital dos Estivadores é lindo, maravilhoso, mas vai nos retomar a situação que nós tínhamos em 2000. Nós não crescemos, nós voltamos a 2000. Nós voltamos a 2000. Outra coisa que as pessoas falam, quanto que custa esse hospital? 120 milhões é muito. Como é que se calcula o custo de um hospital? É de acordo com a patologia que ele atende. Tá? Por que alguns hospitais no interior são mais eficientes do que os nossos? Porque a essência do atendimento no interior é clínica cirúrgica. A clínica cirúrgica, o cidadão entra hoje aqui, faz uma intervenção cirúrgica e sai no dia seguinte, o leito roda. Tá? Aqui nós temos uma tendência, uma ocupação muito forte do serviço de obstetrícia, certo? Leia-se parto, tá? E parto cesariana, porque se é parto normal,
tá? A paciente gestante sai no dia seguinte, certo? Se for cesariana, demora 2, 3 dias, o leito não roda. Então, são todas essas particularidades que precisam ser colocadas na mesa na hora de se analisar essas questões. E as pessoas analisam apenas pelo aspecto político. Qual é esse, é aqui, ali ou acolá. Então, eu acho que nós estamos ficando refém das OS, porque pagamos mal os médicos, aí temos que contratá-los através de uma OS para ele ganhar o dobro. Então, por que não faça diretamente? Tá? Então, essas discussões precisam vir de uma forma mais clara. Nós temos uma região metropolitana que não discute com a seriedade os fatos como deveriam discutir. E esse é um deles, é o essencial. Nós precisamos ter uma solução para a saúde, tá? E há meios de se fazer. Você acha que a gente tem condições de sustentar, de conseguir manter esse hospital? Que ele é benéfico para a região, isso eu acho que ninguém tem dúvida e nem se discute. Existe a necessidade, não só para a cidade de Santos, mais um hospital. Exatamente, como para toda a região, porque esse hospital, assim como qualquer outro, ia todo mundo para lá, a necessidade é muito grande. Não se discute isso. Se discute, acho que a preocupação de todos é em relação a manter esse hospital. Agora, o que vai manter. Agora precisa manter com o quê? As pessoas falam assim, é muito comum ouvir, eu mesmo quando era secretário de Finanças, debatia muito com o secretário Odílio Rodrigues, que era o secretário de Saúde, eu falei, para de falar esse negócio que nós atendemos pacientes de fora. Atendemos pacientes de fora porque recebemos para isso, certo? Tá? Quando você faz, na verdade, você tem o teto de média e alta complexidade, o teto de Santos, enquanto o teto de média e alta complexidade em Santos é de 115 milhões, certo? Em Praia Grande é 47 e em Guarujá é 47. Por quê? Porque eles são menores do que a gente? Não, não é. É porque as especialidades, altas especialidades, tem Santa Casa de Santos e Beneficência Portuguesa, os demais não têm, certo? Então, as pessoas são atendidas aqui por causa dessa situação. Nós precisamos fazer um rearranjo, tá? Regional para que isso aconteça, tá? Nós precisamos contar com o Guilherme Álvaro, não do jeito que está, um Guilherme Álvaro pujante com o Estado. Se ele não quer dar esses 500 milhões que está dando nas nossas mãos, que eles façam, tá? Que eles executem através do Guilherme Álvaro. O que hoje a gente precisa dar esse atendimento, tá? E rápido, porque não há mais tempo para... Uma região com vice-governador, com deputado estadual, com deputado federal, pessoas de expressão na região e a nível até nacional, é falta de vontade política ou excesso de vontade política para isso sair? Não, eu diria o seguinte, viu, as pessoas, eu adoro o governador Geraldo Alckmin, gosto muito, tenho uma simpatia da seriedade dele, mas eu acho que ele precisa estar melhor assessorado. Eu estou falando 500 milhões a menos na saúde, mas se eu for ampliar para todos os demais setores, educação, segurança pública e tal, o que nós ficamos a menos, eu comentava antes do programa aí com os amigos aqui fora do estúdio, tá? Essa conta a menor para nós era de 5 bilhões e 500 milhões por ano. A menos. Tá? A menos. Ela é equivalente ao que todas as 9 prefeituras arrecadam juntas, o que significaria dizer que nós teríamos a capacidade de dobrar a movimentação de recursos na área pública. Eu repito, gente, isso não é fato, não é o Rodolfo Amaral que está inventando. Está lá. Está lá no balanço do governo do Estado de São Paulo. Essas foram as considerações finais, porque o programa já está com menos de 30 segundos para a gente encerrar aí. Jorge, obrigado por ter vindo mais uma vez. Obrigado. É sempre bom a gente discutir a nossa região, isso é fundamental e ficaram dicas importantes que a gente fala quase que diariamente aqui, mas são mais especialistas falando para você, telespectador, como você deve agir e encarar aí essas eleições, que é um passo importante que a gente tem que dar a cada oportunidade que nos é dado e a gente está vendo aí, as investigações provam isso, né? Rodolfo, um prazer muito grande receber você. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter aceitado o nosso convite. O prazer foi todo meu. Onde a Baixada fica por aqui para você. Uma excelente quarta-feira. Te espero amanhã às 8 horas da manhã. Lembrando que o programa de hoje tem reprise às 5 horas da tarde. Te espero amanhã às 8 horas. Até lá.